Olá, minha irmã. Olá, meu irmão. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Entre Nós. Eu sou Aníbal Buquerque e hoje teremos o episódio número 7 do livro Conduta Espírita, que vem do capítulo 5, No Lar. E o que é que André Luiz nos apresenta a respeito desta temática? Vejamos. Nos diz ele: começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. Vamos aos meus comentários, né? E aí é interessante que cada um de nós possa construir uma coerência dentro e fora do lar. E desta forma, principalmente pelo exemplo, mais do que o que falamos, nós vamos preparando e educando os nossos futuros cidadãos para a sociedade. Isso é tão interessante e tão importante, essa observação de André Luiz, porque muitas vezes, nós temos uma atitude fora de casa e outra atitude dentro de casa. Fora de casa somos uma pessoa cortês, alegre, agradável, muitas vezes por conta do verniz social. Olha que interessante isso. Por conta desse verniz social, temos uma conduta, uma atitude, uma postura diferente quando estamos na rua, estamos no trabalho, estamos no culto da igreja, no templo, na casa espírita, não importa onde estejamos. Então que a gente possa ter essa coerência, ter esse cuidado, ter esse discernimento, né? Ter essa atenção, porque isso é muito sério. É muito sério. Nós precisamos ter mais cuidados. Inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo traz um ensinamento a respeito disso. Ele nos fala que devemos ter uma coerência, ou seja, muitas vezes nós temos pessoas que são tiranas dentro de casa e são extremamente cortês na rua. Inclusive, quando falamos desta pessoa, ela não é reconhecida. Nós desconhecemos de quem estamos falando porque ela não tem essa atitude no dia a dia em casa. As pessoas a respeitam, o Evangelho segundo o Espiritismo fala disso, que muitas vezes as pessoas a respeitam por medo, por puro temor. Olha que interessante. Será que isso é saudável? Será que isso é agradável? Uma pessoa ser respeitada por ser temida? Eu acredito que não, né? Isso é de extremo mau gosto. Uma pessoa precisar, pelo temor, impor o respeito. Como isso é desagradável, como isso é desnecessário. Isso não é nada útil. Em outro momento, o nosso querido André Luiz nos traz uma frase curta, sucinta. Lembro a você sempre, meu irmão e minha irmã, que o conteúdo que aqui estamos apresentando não é a íntegra de cada capítulo. Iremos falar sobre todos os capítulos, mas selecionamos alguns pontos, alguns trechos. E esse de agora que eu vou falar é tão interessante porque ele é extremamente sucinto. Nos fala André Luiz que o lar é a escola primeira. Olha que interessante. O lar é a escola primeira.
O nosso querido Neio Lúcio, na psicografia do Chico Xavier, na obra Jesus no Lar, traz o seguinte ensinamento, a seguinte instrução. Ele fala que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A paz do mundo começa sobre as telhas que nos acolhemos. Mais adiante, ele vai falar que a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, olha que interessante estes dois ensinamentos de Neio Lúcio na obra Jesus no Lar, porque o lar é aquele primeiro lugar em que nos encontramos, em que nos reunimos, em que nos comportamos para uma vida em sociedade. Marido com esposa, esposa com marido, companheiro com companheira, companheira com companheira, companheiro com companheiro, não importa. E também como lidamos com os de fora, sejam eles da família, amigos ou não. Como eu falo, como eu me reporto, como eu me dirijo, que comentário eu faço. E quem está perante nós, muitas vezes nossos filhos ou aqueles que criamos. E com isso estão vendo as nossas atitudes, o nosso comportamento, muitas vezes no trânsito, no dia a dia, na fila de uma instituição, de um local, no mercantil, no supermercado, onde for. A forma como agimos, a forma como falamos, nos diz muito sobre nós e isso é repassado aos nossos educandos. Em outro momento, o nosso querido André Luiz comenta que se está sozinho com a sua fé no recesso do próprio lar, deve o espírita atender fielmente ao testemunho de amor que lhe cabe. Não é porque os demais integrantes da família não são espíritas que eu não deva me portar como um espírita. Inclusive aprendendo a respeitar a crença ou crenças dos demais. Não preciso fazer proselitismo. Kardec traz com muita propriedade no livro que é o Espiritismo, no terceiro diálogo com o padre ou sacerdote, falando disso, que a doutrina espírita é e o que não é. E a doutrina espírita é um local onde vários religiosos de diversas religiões podem se encontrar para falar de Deus, falar do amor do Cristo, falar dos valores e princípios morais. Então, eu não preciso fazer, não é porque na minha residência os demais não compartilham da minha fé que eu devo deixar de exercê-la. Eu preciso ter serenidade e continuar. Eu preciso perseverar em minha fé. E muitas vezes são as minhas atitudes, o meu comportamento, a forma de se mostrar é que vai trazer o respeito pela minha crença, porque verão que ela tem transformado. Isso é incrível. Em outro ponto, em outro aspecto destacado por André Luiz, ele nos diz, ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos aqueles que lhe participam da fé, estudando a verdade e irradiando o bem. Olha que interessante. Mais uma vez, André Luiz nos traz a compreensão que eu posso não ter a totalidade de praticantes da minha doutrina no meu lar. Mas o culto do Evangelho pode ser usado com o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser com outra obra espírita, ou eu posso diversificar os livros com outras leituras, para que nós possamos, e se as pessoas não desejam participar, respeitemos, a importância do culto do Evangelho no lar. E assim, uma coisa que poderíamos, além do Evangelho segundo o Espiritismo, eu sugiro, nós já adotamos aqui em casa, já concluímos, mas foi muito rico, o livro que eu citei anteriormente, Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. Porque é um livro que aborda o primeiro evangelho, o culto do primeiro evangelho no lar, implantado por Jesus
na casa de Pedro. E é tão interessante, a cada capítulo é um ensinamento incrível. Então, como é importante o culto do Evangelho no lar, pois é luz que ilumina a casa. Se você tem dúvidas, dê uma olhada na internet que você vai encontrar como implantar o Evangelho no lar. E a última mensagem, o último ensinamento, selecionado por nós, do livro Conduta Espírita, André Luiz nos diz que quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. Então, meus irmãos, que possamos construir mais lares iluminados por Jesus e tantos outros espíritos iluminados independente da nossa crença. Inclusive, lares ateus podem ter uma prática no amor e no bem, que apesar de não seguirem um evangelho, mas colocam-o em prática. A prática é o elemento mais importante, sendo mais relevante do que a teoria. Então, que possamos aproveitar e levar, colocar na prática estes ensinamentos de André Luiz para o nosso lar. Espero que você esteja aproveitando, esteja apreciando os conteúdos que André Luiz nos apresenta, que os comentários também sejam pertinentes, sejam interessantes, que você possa tirar proveito para a sua vida, para a vida de quem você ama, para a vida daqueles que te rodeiam. E eu ficaria muito feliz caso deseje fazer algum comentário, trazer alguma opinião. E convido, se esse material está sendo proveitoso, está sendo útil, que tal compartilhar com outras pessoas? Esse material tanto está no YouTube como no Spotify. Então fique à vontade. É um prazer imenso estar realizando este trabalho. Fique em paz, muita luz, minha irmã e meu irmão. Que assim seja.